Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Prestes. Eu sou a Jéssica Prestes e hoje eu queria dividir com vocês algumas reflexões que eu fiz estudando a passagem de Gênesis, né? Onde fala sobre a história de Noé. Mas antes, deixa eu tirar esse óculos que tá fazendo uma reste horrível aqui. Tá, vamos lá. Sem maquiagem, mas o que importa é a mensagem. Então, assim, eu tava lendo a história de Noé, né? E algumas coisas eu até lembrei quando eu era criança e eu lia. Gênesis, assim. Eu lembro que eu tinha muita preguiça quando eu era mais nova de ler Noé, porque demorava tanto aquela história, mas tanto para acabar, sabe? Era tantos dias subindo a água, era tantos dias Noé na arca, sabe? Assim, parecia que era, para mim, enquanto eu lia quando eu era criança, parecia uma eternidade. Eu tinha maior preguiça de ler a história de Noé. E aí, agora, né, mais madura, eu fui ler de novo e eu pensei, por que eu tinha tanta preguiça? E aí eu fui ver que realmente era muito tempo, né? E aí você vai fazendo associação ali, né, de quando começaram a subir as águas, quando começou, depois quando a arca pousou sobre o monte, e aí começa a baixar, Noé solta o corvo, espera mais um tempo, e Noé solta a pomba, espera mais um tempo. E, gente, isso dá mais de um ano com Noé, sua família e todos aqueles animais na arca. E isso me ensinou sobre paciência. Porque nós vivemos numa era onde a gente não tem mais paciência para esperar as coisas acontecerem. A gente não sabe mais, não gosta mais do tédio, né? Ontem, inclusive, eu tive uma experiência que até eu fiz de propósito. Eu fui numa clínica ontem, enquanto eu aguardava chegar a minha vez, tinha a tela tava passando um clipe, né, de música, assim, eu nem gosto daquele estilo, mas assim, eu tava com meu celular e eu precisava mandar uma mensagem pro meu marido. Eu mandei a mensagem e assim, normalmente o que que a gente faria? Ficaria ali enquanto tá na hora de espera de ser atendida, ficaria rodando o feed do Instagram ou vendo outras coisas, ou falando com outras pessoas no WhatsApp. E eu só mandei o que eu precisava mandar e guardei o celular. E ali eu fiquei, esperando um pouquinho na sala, né, na recepção, ou vendo um clipe de um estilo de música que eu nem gosto, mas eu tava ali, né? E o nosso impulso, muitas vezes, em pegar o celular e ficar rodando é muito mais forte do que, sabe, esperar as coisas acontecerem. Outra coisa, né? Quando eu comecei, né? Eu sou da geração ali que não tinha na internet ainda, né? Então, quando eu tive meu primeiro computador, a primeira internet, não era assim, se acordava, estava logado já, né? A vida não acontecia online. Demorava para conectar, demorava para carregar as páginas, né? Era internet de escada, né? Então, as coisas não eram na hora, sabe? Não aconteciam instantaneamente. Muitas vezes você precisava esperar alguém te retornar uma ligação quando você não conseguia falar com a pessoa. Hoje a gente não aguenta esperar 10 minutos que a pessoa demore para responder a gente. Quem dirá um dia inteiro, né? Então a gente vive num momento de muito imediatismo, e isso não é novidade para ninguém, todo mundo sabe, né? Só que o nosso corpo sente isso, né? Embora a gente tá ali na correria, meio que forçado a viver esse estilo de vida, nosso corpo não funciona assim, nesse ritmo, né? Então, é difícil hoje a gente parar, conseguir, é um luxo você conseguir parar, sentar para refletir, para tomar um café com calma, né? Principalmente quem é mãe como eu, por exemplo, né? Tem uma rotina, às vezes trabalha fora, chega em casa, aí tem que dar banho, tem que fazer comida, tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que, fazer correndo tudo para daí colocar a criança para dormir e poder descansar, deitar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Isso não é qualidade de vida, é luxo, é raridade hoje você conseguir sentar e, sabe, contemplar, né? São momentos muito especiais. Você sentar para tomar um chimarrão com seu vizinho, né? Eu mudei de cidade faz alguns meses apenas. E eu vivia numa rotina frenética, frenética. Era tudo sempre correndo, sabe, tudo de imediato. Você precisava de respostas para ontem, porque você precisava resolver as suas coisas. Hoje eu tenho uma demanda muito menor, mudei para uma cidade muito menor, né? Muito menor do que a que eu vivia. E hoje, para mim, graças a Deus, é uma rotina poder sentar com meu filho, contemplar, né? Às vezes ele quer assistir um desenho, assim, ele fala, senta, mamãe. E eu sento do lado dele, a gente pode assistir com calma juntos, fazer uma pipoquinha com meu filho, né? Poder passear e ficar, às vezes, vendo o pôr do sol na praça, né? Isso não tem sido tão raro, mas eu aprecio muito, com muito cuidado esses momentos, porque eles já foram muito raros na minha vida.
Então eu sei o valor de você ter tempo para descansar, para contemplar, né? Antes, às vezes, o máximo que eu conseguia contemplar o céu era no caminho para o trabalho ou para casa, quando eu parava no sinaleiro, né? Porque se não é, quando você tá parando, você tá olhando pro trânsito, então você não conseguia nem contemplar, sabe? Você fala, nossa, olha que lua linda, olha que pôr do sol lindo. Hoje eu consigo ver isso da porta da minha casa, né? Olhar e falar, nossa, que pôr do sol maravilhoso hoje, todos os dias, né? E antes não, às vezes eu saía do trabalho de dia, chegava em casa à noite e nem me dava conta como foi o pôr do sol. Então, e eu vi ali que Noé, imagina a paciência, mais de um ano você trancado numa arca, sem poder sair nem no seu jardim, né? Sem poder fazer uma compra, nada, gente. Era ali cuidando de animal o dia inteiro, com certeza, né? Tinha muitos cuidados todos os dias. Não é fácil. Então, isso me trouxe uma reflexão sobre a paciência, sobre a obediência e sobre a confiança em Deus, porque ele fez tudo isso confiando naquilo que Deus tinha proposto, né? Dado, ordenado para ele no propósito que o Senhor tinha com tudo aquilo. Outra coisa que acontece é que logo que ele sai da arca, a Bíblia fala que Noé foi construir um altar a Deus, né, e oferecer a sua oferta, o seu sacrifício. E aquilo subiu como um cheiro suave ao Senhor, né? A Bíblia não fala que Noé foi reconstruir a sua casa, que Noé saiu da arca, olhou para tudo, ficou desesperado porque não sabia por onde recomeçar. A Bíblia não fala isso. Fala que Noé foi adorar ao Senhor. E quantas vezes a gente está passando por uma situação na nossa vida, um luto, uma batalha, uma situação, né, ali que é o propósito do Senhor, e primeiro a gente se desespera no processo, né, a gente não tem paciência de esperar o propósito do Senhor, e quando acaba, às vezes a gente até esquece de honrar ao Senhor, de adorar ao Senhor, né, a gente só quer que acabe logo e que venha a nossa vitória, pensando em nós, sem entender o processo e o propósito do Senhor naquele processo. E Noé entendeu. E eu acho que é por isso que a Bíblia fala, né, que Deus encontrou Noé no meio de uma multidão de pessoas. Deus escolheu Noé porque conhecia o coração daquele homem, né? Sabia que era um homem fiel, um servo fiel. Então, Noé, ele primeiro obedeceu. Parecia uma ideia maluca do Senhor, né? Porque construir uma arca, vamos mandar um dilúvio, e ali, sem um pingo d'água, muitas vezes, né? Um pingo de chuva, e Noé foi construir aquela arca. Noé confiou, Noé obedeceu, Noé esperou pacientemente o processo, e no final Noé adorou. E isso me deu uma grande lição, porque eu pensei, cara, às vezes, quando tá para acontecer uma prova, uma aprovação, quando a gente começa a, uma batalha na nossa vida, a gente não confia, a gente não obedece, a gente faz o quê? Questiona Deus. Por que comigo? Ah, alecrim dourado, por que comigo, né? Por que que eu fui ter essa doença? Por que que eu perdi essa pessoa na minha vida? Né? Porque com a gente não pode acontecer nada, porque se nós somos filhos do Senhor, a gente ora, Deus tem que livrar a gente de tudo, não é mesmo? Não, né, gente? Não é assim que funciona. A gente não confia no processo do Senhor, a gente questiona o Senhor. Enquanto está passando pelo processo, a gente reclama. E depois que a gente passa do processo, às vezes a gente até fala um glória a Deus. Mas a gente assim fala, ufa, até que enfim, me livrei, passei desse processo, acabou, né? E a gente esquece de adorar o Senhor e falar, Deus, olha, esse foi o seu processo e eu me dispus. A gente não se dispõe para Deus. Esse é o problema. A gente só pensa no nosso. Ai, mas eu tô sofrendo. Ai, mas eu não aguento mais passar por isso. Ai, por que comigo? A gente não se dispõe. Essa é a verdade. Falta isso no nosso coração. Se dispor e falar, Senhor, eis-me aqui. O que precisar fazer em mim ou através de mim para que o seu propósito seja alcançado, amém. Que assim seja. A gente não faz isso. Não vou falar todo mundo, né? Acredito que existam pessoas mais com corações mais dispostos. Mas eu falo até por mim, como eu ficava ansiosa toda vez que eu sabia que ia começar uma luta, que sabe que eu ia passar por algum processo de dor. Eu ficava, ai, Senhor, de novo não, comigo não, não aguento mais, Senhor. E talvez isso ainda aconteça, que minha vida tá um pouco mais tranquila, mas emocionalmente falando, né?
Mas às vezes a gente vai passar por uma luta e fica nessa ansiedade toda, né? Sem se perguntar assim, Senhor, o Senhor está fazendo isso porque o Senhor tem um propósito maior, não só para a minha vida, porque ali não era sobre a vida de Noé, era sobre a humanidade, né? Então, às vezes a gente acha que é tudo sobre a gente. E não é sobre a gente, é sobre Deus. Quando nós somos filhos, quando nós somos servos fiéis, a gente tem que entender que não é sobre nós. Deus faz coisas através da nossa vida, Deus nos abençoa, sim, mas não é sobre nós, é sobre Ele. Então, quando a gente está passando por um processo, não é só a gente vai aprender alguma coisa, a gente vai crescer, a nossa fé pode crescer, sim. Deus pode nos abençoar, sim, mas não é sobre nós, é porque o Senhor tem um propósito, é para a glória dele. Então, quando a gente está passando por uma coisa, nós devemos obedecer, nós devemos ser pacientes, nós devemos agradecer e adorar ao Senhor, porque existe um propósito que é dele nisso, e não é sobre o nosso umbiguinho, nós não somos o umbiguinho da terra, é sobre a glória do Senhor. Então, se for preciso que nós passemos por momentos que exijam paciência, que exijam resistência, que exijam resiliência de nós, que nós tenhamos um coração disposto ao Senhor, que Ele encontre em nós uma geração disposta. Amém? Acho que era sobre isso que eu tinha para falar. Espero ter chamado a atenção de vocês para isso, porque agora, dessa vez, ao contrário da preguiça que eu tinha de ler a história de Noé, dessa vez o Senhor tocou muito meu coração com essa história e eu precisava dividir com vocês. Afinal, esse é o intuito do canal, tá? Então, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.